Paz, meus queridos, vamos ser chegando, nós vamos iniciar a EBD neste domingo, uma lição maravilhosa. Então você que está chegando aí para participar conosco dessa lição sobre o Salmo 23, o Supremo Bom Pastor, convide mais uma pessoa, abra uma sala de vídeo aí, faça os convites para as pessoas que você ama, para que você partilhe com elas um pouco do amor de Deus também. Hoje nós vamos meditar nessa palavra sobre o real amor de Deus, o cuidado, a sua proteção, o seu consolo, a sua bondade, a sua misericórdia. Então nós vamos meditar profundamente num salmo que é conhecido de todos os povos. O Salmo 23, ele transcende o cristianismo. Não somente cristãos, mas povos de todos os lugares e todas as religiões conhecem o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Então nós vamos iniciar nesta manhã de domingo. Eu quero, juntamente com você aí na sua casa, que você feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração breve para que Deus venha nos abençoar nessa manhã, que Ele inspire as melhores palavras de acordo com o coração dele para ir de encontro com o teu coração, e que essa manhã seja uma manhã proveitosa, que nós possamos aqui se alegrar em ouvir coisas que, diferente das notícias que nós estamos ouvindo aí no mundo, são palavras de vida eterna, palavras de alegria, palavras de prazer, palavras de consolo, palavras de esperança. Então feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Eterno. Na Tua presença nós estamos para falar, para meditar a respeito do Teu amor, do Teu cuidado. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a pessoa que está assistindo a essa live, que o Senhor cuide da sua casa, da sua família, e que o Senhor se faça presente nesse momento, abrindo o nosso entendimento. Pai, que a Tua palavra penetre no nosso coração de forma especial. Eu te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos iniciar então louvando a Deus com um louvor da nossa harpa cristã. Quero te convidar, nós vamos cantar aqui vamos cantar o louvor de número, quem tem a harpa cristã aí, o 156. É o louvor que nós vamos entoar agora. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas, com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue
salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, de graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Maravilha! Esse louvor é maravilhoso. Temos outros louvores na harpa cristã também que falam sobre o bom pastor. A gente poderia citar o louvor de número 104, né? O bom, com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Mas nós vamos ficar nesse louvor hoje e nós vamos aqui dar sequência, iniciando a lição de hoje, que é a lição que fala sobre o supremo bom pastor. O texto áureo dessa lição, ele está lá no Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23, na verdade? Esse é o salmo mais conhecido, é a pérola dos salmos, né? Como diz Spurgeon, dada aí a sua beleza única que nós vemos nesse salmo. É um louvor, né? O salmo é um louvor, é um cântico, é um poema. E o texto áureo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor, na nossa tradução, nós traduzimos para o português como Senhor, mas o original no hebraico, nós temos, vou mostrar para vocês aqui, o tetragrama. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Acho que eu não vou conseguir mostrar ele ali. O tetragrama hebraico, que pode ter tradução de Yahvé, Javé, Jeová, mas talvez uma das melhores traduções para Senhor, talvez uma tradução mais ampla, que a gente teria uma facilidade maior aí de compreender a grandeza, seria: o Eterno é o meu pastor. Porque o Eterno não tem início, não tem fim, Ele é por todos os tempos, Ele sempre foi. Lá em Êxodo ele se apresenta como o grande eu sou. Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. E Ele sendo o nosso pastor, nada há de nos faltar. A verdade aplicada, nossa lição hoje: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo tempo. Olha que coisa maravilhosa! Ele deu a vida por nós, Ele supre as nossas necessidades e não nos abandona. Em todo momento Ele está conosco. Então essa é a verdade aplicada. E hoje nós vamos estudar, nós vamos apresentar as características do bom pastor, nós vamos expor as necessidades da ovelha e nós vamos destacar a necessidade de nós conhecermos o bom pastor. O bom pastor nos conhece, mas é importante que nós também venhamos o conhecer. Então vamos aqui no nosso texto de referência. Talvez você conheça esse texto de cor e salteado, mas nós vamos ler aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que salmo maravilhoso. Davi, nesse salmo, diferente de muitos outros, ele não inicia expondo uma dificuldade, falando sobre uma perseguição, sobre uma dor que ele está sentindo, uma angústia, falando sobre seus inimigos. Não, ele inicia o Salmo 23 e do início até o fim desse salmo, ele reconhece a grandeza, o cuidado, a tranquilidade que traz a dependência desse que é o bom pastor. E é interessante que é o bom pastor, não é o pastor bom. E quando nós utilizamos a palavra bom antes do substantivo, antes do pastor, ele dá um grau, né? É um grau de qualidade. Poderia ser o mau pastor, mas é o melhor pastor, é o bom pastor. Então, é interessante para nós, esse salmo, ele tem que fazer parte da nossa vida, mas não somente como um texto que nós lembramos em alguns momentos de dificuldade, mas sim um texto que nós reconhecemos e conheçamos quem é esse pastor. Eu vou falar aqui hoje sobre uma ilustração que vai nos levar ao conhecimento, a diferença entre conhecer o salmo do pastor e conhecer o pastor desse salmo. Nessa lição de hoje, nós vamos estudar o Salmo 23. É um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. O termo pastor, no tópico 1, para você que está com a sua revista, o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor ele vive com as suas ovelhas. Olha só o que o comentarista diz. De noite, de dia, ele conduz as ovelhas às pastagens, e de noite, ele protege dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor, por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. E Davi tinha toda a experiência para fazer essa comparação. Quem não conhece a história de Davi? Davi ele foi chamado por Deus enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. E é interessante que Davi, na simplicidade de uma tarefa diária e comum para o povo lá no Oriente Médio, que era ser pastor de ovelha, principalmente os hebreus, os judeus, tinham como pastoreio uma das suas atividades principais. E Davi, a Bíblia relata que ele tinha um cuidado especial pelas ovelhas. Diz a palavra que determinada feita veio um urso e Davi matou o urso que tentou roubar e matar as suas ovelhas. Veio numa outra feita um leão, Davi matou o leão também. Então Davi ele conhecia a importância e o cuidado que o pastor tinha com as suas ovelhas. A simplicidade do campo, mas o conhecimento. Era natural que principalmente as ovelhas principais, o pastor as chamasse pelo nome, o pastor as conhecesse, mas eles conheciam todas elas. A Bíblia, desde o livro do Gênesis até o Novo Testamento, usa o paralelo entre o pastor, as ovelhas e nós, para exemplificar de uma forma muito clara, talvez um dos melhores paralelos, para exemplificar a nossa vida diante de um Deus.
nós, assim como as ovelhas, nós temos as nossas limitações. A ovelha é um animal dócil, ela é sociável, amável, ela anda junto com o rebanho. Mas a ovelha, também às vezes ela é difícil, temperamental. As ovelhas às vezes ela é teimosa. As ovelhas, por vezes, elas se desgarram do rebanho e como ela tem uma visão extremamente limitada, ela se perde, ela tem uma desorientação natural. Parece que quando vemos as ovelhas, vemos a nós mesmos. Nós somos seres teimosos, apesar de às vezes sermos amáveis, apesar de sermos sociáveis, apesar de termos a necessidade do relacionamento, por vezes queremos seguir o nosso próprio caminho. Às vezes não estamos dispostos a receber ou a reconhecer que há uma autoridade sobre nós. Aliás, é natural do ser humano, de muitos de nós, não reconhecer que há um Criador e que há alguém que governa sobre nós, pelo simples fato de querer a autossuficiência ou a dependência de ninguém. Então, há muitas pessoas que não reconhecem que tem a sua vida guiada, cuidada, mantida ou suprida pelo bom pastor. Mas como Criador que Ele é, Ele nos fez e nos cuida, como nós vamos ver, e cuida de nós, como nós vamos ver aqui nesse salmo, como bom pastor, que olha para as suas ovelhas, durante o dia da pastagem e durante a noite, cuida e protege. Esse é o eterno pastor, o Senhor que é o meu pastor, que é o pastor das nossas vidas. Vamos iniciar aqui sobre tópico 1.1, o descanso nos momentos de perigo. É muito importante a gente falar sobre esse tema agora, porque nós estamos vivendo um momento de perigo. A humanidade está vivendo um momento de perigo. E a humanidade precisa de descanso. Nós precisamos nos sentir confortável e a situação está tirando-nos da zona de conforto. Davi afirma que o seu pastor faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, neste saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas. Diferentemente do mercenário, e Jesus, em João, no capítulo 10, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus traça um paralelo entre ele, como sendo o pastor das ovelhas, e o mercenário. O pastor das ovelhas não abandona suas ovelhas. Mesmo em meio à dificuldade, poderia até ser que algum pastor naquele tempo, ou algum pastor até hoje, dentre a dificuldade, ao ver o inimigo, ao ver o coiote, ao ver o lobo, ao ver o urso, ao ver qualquer um daqueles animais que viessem roubar, matar alguma de suas ovelhas, pode até ser que um dos pastores, algum desses pastores lutassem ou lutem para defender as ovelhas, mas certamente eles vão também pensar na sua própria vida, na defesa da sua própria vida. Mas nós vamos ver que esse pastor, ele amou as ovelhas mais do que sua própria vida, tanto que ele deu a vida e ele dá a vida pelas ovelhas. Ele está num grau muito acima do pastoreio comum. Ele está num grau muito acima dos pastores do Oriente Médio. Ele está num grau realmente de cuidado, de pensar nas ovelhas, de dar pelas ovelhas, de fazer pelas ovelhas. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. A melhor coisa a ser feita, descansar no Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa ter a oportunidade de descansar no Senhor. São poucos que têm a confiança necessária e suficiente para descansar em Deus. Descansar em Deus, irmãos,
Quando você deita na sua casa, você sabe que você está protegido, você tem um teto sobre você, a porta está trancada, o seu portão da sua casa está fechado, sua casa está segura. Você deita, você descansa. Agora, na vida, irmãos, nós estamos em lugar aberto. O nosso inimigo, os nossos adversários, os nossos medos, as nossas limitações nos rodeiam. Nós corremos perigo o tempo todo. Nós estamos vulneráveis o tempo todo. Mas esse pastor, o eterno pastor, Jeová Raá, esse pastor faz-nos descansar em verdes pastos. Esse pastor nos dá aquilo que nós necessitamos no momento da tribulação, no momento do perigo, que é descanso. Lá no Velho Testamento, nós vamos ver que existia um procedimento que era comum. Por exemplo, quando alguém era perseguido para ser morto, se ele chegasse numa cidade, se ele tocasse na casa de alguém que fosse o receber, que fosse seu anfitrião, somente ao tocar na porta, os seus perseguidores, os seus adversários, os seus inimigos não podiam fazer mais nada para ele. Eles viam aquela pessoa que ia ser morta ali dentro daquela casa, mas eles não podiam atacá-lo, porque agora ele estava com o seu anfitrião, porque agora ele estava sendo recebido por uma pessoa ali dentro daquela casa. Então lá fora, os adversários podiam estar doidos de raiva, querendo matá-lo, mas lá dentro poderia estar acontecendo um banquete, poderia estar acontecendo um jantar, um almoço, um momento de tranquilidade. Era um costume dos povos antigos. Vocês podem ver esse costume quando vocês lerem a história de Ló. Ló, quando ele recebeu os anjos lá em Sodoma e Gomorra, os homens quiseram usar aqueles anjos e bateram na porta e pediram para Ló entregar aqueles anjos. Eles queriam que Ló entregasse aqueles anjos, mas enquanto os anjos estivessem dentro da casa de Ló, eles não podiam tocá-los. Era a lei daquele que era um anfitrião. Assim também é conosco, como o Senhor sendo o nosso pastor. O inimigo está doido ao nosso derredor, rugindo como um leão tentando nos tragar, tentando acabar com a sua vida. Porque ele vem, senão para matar, para roubar, e vem para destruir. Ele quer destruir a sua história, ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a tua família. Mas o Senhor é o seu pastor. Nada te faltará. Deitar-te faz, olha só, faz com que você deite tranquilo em verdes pastos. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida da sua família. O Senhor cuida da sua história. O Senhor cuida da sua vida. No momento da dificuldade, nós vemos que os perigos são reais, mas nós vemos que o nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor nos fortalece. No Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É descanso que Deus quer te dar. O Senhor como seu pastor não significa que você não vai passar pelas dificuldades, não significa que você não vai passar pelos temores, mas o que Ele te garante é descanso, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades. No tópico 1.2, Deus abençoe os irmãos que estão participando conosco aí dessa live. Compartilha, convide mais uma pessoa para participar nessa manhã, porque nós estamos falando de um tema maravilhoso. O Senhor, o Eterno é o meu pastor. 1.2, refrigério para a alma atribulada. O nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, o que afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para os caminhos corretos. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a alma, renova suas forças. Na alma está contida as nossas emoções e os nossos pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos ou internos. Os externos afetam o nosso corpo
E os perigos internos afetam a nossa mente, a nossa alma, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Se nós olharmos para hoje, uma das maiores doenças que existe na humanidade é a depressão, que é a preocupação excessiva com o passado. Ou é a ansiedade, que é a preocupação excessiva com o futuro. São doenças da alma, são enfermidades da alma. Nós estudamos isso numa outra edição, num outro trimestre. Enfermidades da alma. Mas o Supremo, o eterno pastor, ele cuida não somente das nossas provisões físicas, das nossas necessidades físicas, como está escrito lá em Mateus, que ele cuida das aves do céu, dos lírios dos campos, que ele veste os lírios dos campos, que ele dá alimento para as aves dos céus. Então ele também cuida do nosso alimento, ele cuida da nossa necessidade. Por isso, descansa no Senhor nesse momento de crise. Descansa nele que ele vai cuidar. Está faltando alguma coisa aí na tua casa? Deus vai cuidar, Deus vai suprir. Elias, quando ele fugiu de Jezabel, ele chegou num lugar que os corvos o alimentavam. Deus mandou os corvos para o alimentar. A Bíblia também diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigando pão. Então fique tranquilo, o Senhor é o teu pastor, Ele vai prover, Ele vai refrigerar a tua alma. Então é providência não somente física e material, mas também é providência espiritual. É o teu pastor, é o Jeová Raá, é o eterno, quem entra na tua vida, no teu coração, na tua alma e retira de dentro de você essa tristeza. É Ele que tem capacidade, porque Ele diz que a tua palavra, a palavra dele é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela vai além da palavra humana. A palavra de Deus alcança o centro das suas emoções. A palavra de Deus atinge completamente o teu coração. A palavra de Deus retira do teu coração a tristeza. A palavra de Deus retira do teu coração a ansiedade. É o Espírito Santo de Deus que age na tua vida. E hoje, nessa manhã, Ele está invadindo o teu coração para te trazer paz e para te trazer tranquilidade. O eterno pastor refrigera a tua alma. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele mostra, quando ele ora pelos seus discípulos, ele mostra que o ser humano habita num mundo perverso. Mas o pedido de Jesus naquele momento não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, não, mas para que os livrasse do mal. A palavra afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Lá em Salmo 121, versículo 7, está dizendo isso. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída. Esse é o Deus que guarda, é o Deus que refrigera, é o Deus que cuida de nós. Olha que coisa maravilhosa, como é bom esse eterno pastor. E muitas vezes a gente despreza esse cuidado. Segundo Spurgeon, olha o grande pregador Spurgeon, ele diz assim: ele refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original. Spurgeon vai no sentido não somente de alívio, mas também de cura para a alma, de cura do seu pecado, de cura do seu mal original. A alma, pelo pecado, ela se escurece, mas a presença desse pastor invadindo as almas, invadindo a nossa alma, ele tira essa escuridão, essas manchas da nossa alma, ele lava as nossas almas, ele purifica a nossa alma e ele restaura a nossa alma ao temperamento natural. A presença deste pastor equilibra a nossa emoção, de forma que, por conta do dia a dia, dos problemas, essas emoções ficam desordenadas. Mas quando nós descansamos na confiança desse pastor supremo, então nós temos paz na nossa alma.
Outra característica, no tópico 1.3, a presença nas horas mais difíceis. Davi, após a melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte, é a convicção de que Deus está do nosso lado. Como nós vimos, Jesus não pede para Deus tirar os discípulos do mundo, mas pede para livrar do mal. E aqui nós vamos ver até onde que ele vai conosco. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. A gente sabe, se for olhar pela história de Davi, que por diversas vezes Davi passou pelo vale da sombra e da morte. Saul tentou matá-lo. Davi, como eu disse, ele foi escolhido por Deus enquanto ele pastoreava ovelhas lá no pasto. Davi foi ungido rei enquanto havia um outro rei no trono. Davi foi chamado para participar, estar próximo de Saul por causa da sua habilidade de tocar harpas. E Davi era cheio da presença de Deus, então conforme Davi tocava seus louvores, Saul, que já estava atormentado, era aliviado, a alma de Saul era aliviada quando o pastorzinho Davi tocava sua harpa. Mas o fato é que veio Golias, e Davi, ungido por Deus, foi lá e derrotou Golias. E o nome de Davi começou a ficar famoso. E aí começaram a entoar um cântico. Saul mata seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E todo mundo começou a achar que Davi era melhor que Saul. E Saul então começou a ficar enciumado e começou a perseguir Davi. E Davi foi perseguido por diversas vezes e ele teve que fugir durante um bom tempo. Olha que situação. Davi, ele já estava escolhido por Deus, ungido por Deus, agora ele vivia uma parte da sua vida fugindo, uma parte da sua vida sendo perseguido. O que nós aprendemos com isso? Que a vida não é feita só de benesses, não é feita só de tempos bons. Como lá Salomão, já com toda a sua sabedoria, já escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, há tempo para todo propósito, há tempo para todas as coisas. Tem tempo de estar em paz? Tem, mas também tem tempo de guerrear. Davi viveu esse tempo, mas nem por isso, no momento da angústia, da dificuldade, o Senhor deixou de ser o seu pastor. O Senhor deixou de cuidar dele. Diz a palavra que num determinado momento, fugindo de cidade em cidade, Davi foi parar lá em Gate. Lá em Gate, os homens tentaram matá-lo de todo jeito. Sabe por quê? Gate era a cidade de Golias. Golias era um gigante de Gate. Davi era o homem que tinha matado o maior referencial de força que aquela cidade tinha. E agora Davi estava lá em Gate, fugindo de Saul. Os homens tentaram o matar. E a Bíblia diz que Davi se fez de louco. Ele babava. Ele fingia que estava louco. E Laques, o rei de Gate, mandou então libertar Davi. Liberta esse louco. Olha só, cada situação difícil. Ali Davi esteve na beira da morte. Mas por uma atitude parecer aparentemente insana, ele foi liberado, ele foi libertado. Então Deus cuidou dele naquele momento. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana. É interessante que neste salmo nós vemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o escritor diz, Davi, ainda que eu andasse, não é no vale, mas ainda que eu passasse pelo vale, ainda que eu atravessasse esse vale, não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte, porque a morte já foi vencida na cruz. É claro que nós no corpo físico vamos passar por esse vale também. Se Jesus não voltar antes, nós vamos passar por esse vale. Mas é interessante que a Bíblia chama esse vale de vale da sombra da morte. Só existe sombra, meu querido, aonde existe luz. Sem luz não existe sombra. Sem luz é escuridão total. Ou seja, a escuridão é a ausência de luz. Mas onde tem sombra tem luz. Então este vale da sombra da morte, que é o vale da total impotência humana, que é onde a gente não tem força e não tem capacidade própria para poder escapar, existe uma luz no fim desse túnel. Essa luz se chama Jesus. É o bom pastor que está de braços abertos,
esperando nos passar para o lado de lá. Quando essa hora chegar, irmãos, de atravessar esse vale, saiba que existe esperança. Existe o bom pastor do lado de lá, de braços abertos, esperando para atravessarmos o vale da sombra da morte. Aleluia. Então nós vimos aqui nessa parte, nessa etapa, que o Supremo Pastor é descanso nos momentos de perigo, é refrigério para a alma atribulada e está presente nos momentos mais difíceis. No tópico 2, sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que conhecer esse pastor, eu queria até fazer uma ilustração sobre o conhecimento desse pastor, porque às vezes a gente lê, mas não tem total conhecimento, entendimento da grandeza dele, do cuidado dele. Cuidado tal que ele deu a vida por nós. Para você entender a diferença entre ter um salmo aberto na sua casa e conhecer realmente, uma ilustração, num determinado momento havia uma festa, e nessa festa estava presente um reverendo e estava presente um grande ator, conhecido de todos aqueles que estavam presentes. E alguém nessa festa lançou um desafio para esse ator, que ele recitasse o Salmo 23 com toda a sua capacidade de oratória em frente daquela plateia. E aquele ator, do alto do seu egocentrismo, ele quis aproveitar a oportunidade para zombar daquele reverendo, já que o reverendo era um referencial de conhecimento bíblico, mas a plateia queria ouvir aquele ator recitar o Salmo 23. Mas aquele ator então faz um outro desafio: eu recito o Salmo 23, desde que o reverendo recite após mim. Então aquele desafio foi aceito, foi lançado e foi aceito. E aquele ator pega o microfone, sobe na frente daquela plateia e começa a recitar o Salmo 23, com uma postura apropriada, com uma oratória fantástica, com uma entonação apropriada. E ele começa: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando aquele ator conclui o Salmo 23, recita os versículos do Salmo 23, a plateia aplaude calorosamente, assobia, faz acenos, e ele se incha de alegria. Seu ego está inflado, ele tem certeza que ele vai humilhar aquele reverendo naquele momento. E aquele reverendo, um homem já de idade, experiente, mas com a voz já embargada, com a voz já enfraquecida pelo tempo, ele assume aquele púlpito, aquele local, e ele começa com muita dificuldade entoar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E com a voz embargada, quando esse reverendo conclui o Salmo 23, nota-se no meio da plateia que não há assobios e não há aplausos, mas não havia um só que não estava chorando. As lágrimas corriam o rosto, inclusive daquele ator, que, se sentindo agora como um nada, ele se aproxima daquele reverendo, abraça aquele reverendo, pede permissão para tomar aquele microfone novamente. E ele, com a voz agora embargada de quem estava chorando, diz à plateia: eu quero me desculpar porque eu acreditava que eu tinha muito conhecimento, mas eu conhecia o Salmo do pastor. Mas depois de ouvir esse reverendo, eu conheci agora um homem que não conhece somente o Salmo do pastor, mas conhece o pastor do Salmo. Então você que está aí
É importante você conhecer o Salmo do Pastor? Sim. Mas mais importante do que conhecer o Salmo do Pastor é você ter o conhecimento de quem é o pastor do Salmo. É você poder dizer como Jó disse: olha, antes me ouvia falar do Senhor, mas agora te veem os meus olhos. Agora eu posso entender realmente quem é o Senhor. Só vai entender quem é o Senhor e o Senhor que é o pastor, quem, como Spurgeon disse, quem passar primeiro pelo Salmo 22. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. Para chegar no Salmo do pastor, precisa primeiro passar pelo Salmo da cruz. Precisa compreender: Deus meu, por que me desamparaste? Para depois chegar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, meu querido, é importante nós entender quem é esse pastor e como que ele age em nosso favor. O tópico 2 fala sobre as necessidades da ovelha. A ovelha tem 3 necessidades básicas: proteção, direção e provisão. Proteção, direção e provisão. Então vamos ver as necessidades da ovelha. Tópico 2.1. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Sabia que as ovelhas não têm garras. Sabia que as ovelhas não têm habilidades para lutar. As ovelhas podem ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido, Davi fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara que o pastor utiliza é para afugentar ou para lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, ele tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens de hoje têm deixado de falar de Cristo, têm deixado de falar do pecado, têm deixado de falar da sujeira do coração humano. No entanto, nós não somos autossuficientes. Nós dependemos totalmente de Deus. Nós somos como essas ovelhas. Nós não temos capacidade de lutar com as nossas próprias forças. Nós somos vulneráveis perante o inimigo. Eu queria até compartilhar um texto que eu encontrei. O Senhor é realmente o teu pastor? Você pode seguir o rumo da sua vida de forma insegura e ao sabor dos seus próprios caprichos? Ou você pode trocar essa condição pela satisfatória experiência de ser guiada por Deus? Não são as circunstâncias que importam. Por exemplo, há pessoas que estão passando por um momento de dificuldade e já duvidam se Deus está com elas. Não são as circunstâncias que importam, mas sim ser guiado por Deus. Hoje, como nós vimos aqui, sobre a necessidade de proteção, as pessoas buscam solução para os seus problemas. A fé cristã virou uma panaceia, ou seja, a solução de tudo. Desde infelicidade no amor, desejo de enriquecer, até mesmo unhas encravadas. Tem gente buscando na fé cristã a solução para o seu problema imediato. Problemas e dificuldades, maiores ou menores, não são tão importantes. O importante é andar na companhia de Deus. Então, o Deus que cuida e protege, Ele supre as necessidades. Mas você precisa buscar andar na obediência dEle, andar na companhia dEle, andar sob o cuidado dEle, sob a proteção dEle. Davi tinha esse conhecimento, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus está atento para cuidar de nós e nos livrar do perigo, do mal e do inimigo. No tópico 1.2, nós temos a necessidade de direção. Então nós temos necessidade de proteção, nós temos necessidade de direção. As ovelhas não possuem uma visão apurada, assim desviam-se desgarrando-se do rebanho com muita dificuldade, com muita facilidade. Olha só, irmãos, parece que a gente olha as ovelhas e vê a nós mesmos com dificuldade de ter uma visão apurada.
Qual de nós consegue enxergar um palmo além do momento presente? Quem consegue olhar para daqui a 5 minutos? Quem consegue imaginar o que vai acontecer daqui a um dia? A nossa visão é limitada. A gente enxerga somente com base nas nossas experiências passadas. A gente faz suposições sobre o que pode acontecer amanhã. A história está mostrando que o homem, com todo o seu conhecimento, com toda a sua ciência, foi pego de surpresa por um vírus. A humanidade toda foi pega de surpresa por um vírus que está destruindo a economia, que está destruindo famílias, que está destruindo vidas. Um vírus tão microscópico que está desfazendo relacionamentos. Quantas pessoas que já morreram no mundo por causa do coronavírus? Isso mostra a necessidade que nós temos de que alguém nos guie. A necessidade. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós precisamos ter a nossa vida guiada por Deus. Nós precisamos que Deus nos proteja. Nós precisamos que Deus nos dê direção. Ele faz guiar-nos em verdes pastos. Ele guia-nos mansamente a águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma. É Ele quem guia-nos pelas veredas da justiça. Nós não temos condições de conduzir nossa vida sozinho. Por mais inteligência que você tenha, por mais capacidade que você tenha, se você for conduzir a tua vida sozinho, você vai se estrepar. Você vai ter problemas. Por causa da nossa limitação, como as ovelhas têm uma visão que não é apurada, tem uma visão limitada. Cada vez que a ovelha saía do rebanho, ela se perdia. Nós vemos lá a parábola da ovelha perdida. Por que acontece isso? Porque a ovelha é um ser distraído, e assim também nós em nossas vidas somos seres distraídos. As coisas, os olhares desse mundo nos distraem. Tem um louvor da harpa cristã de número 36 que diz: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Longe estou do meu lar. Então, as coisas deste mundo nos encantam, tiram o nosso foco, e aí a gente se perde. A gente se perde pelos desejos, pela concupiscência da carne. A gente se perde pela concupiscência dos olhos. A gente se perde pela soberba da vida. A gente se perde quando é muito elogiado. A gente se perde quando tem muita riqueza. A gente se perde quando faz as coisas desordenadamente. A gente se perde. É fácil se perder. Mas tem um pastor, o sumo pastor, o eterno pastor, que nos conduz em a fontes de águas cristalinas, que nos conduz em pastos verdejantes. Necessidade de direção. Necessidade, terceira, tópico 2.3, necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Nós não temos por si só competência de prover. Nós precisamos de um provedor. E esse pastor, o bom pastor, o eterno pastor, o Jeová, ele é a nossa provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as ervas venenosas. Elas têm dificuldade de distinção. E como ovelhas de Cristo, olha o que o comentarista diz: somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, profunda, absorvendo seu conteúdo e aplicando na condução da nossa vida. Esse sumo pastor, ele nos garante a provisão na nossa área física e material, como eu já disse há pouco tempo atrás, como está escrito lá no livro do Evangelho de Mateus, que ele cuida das aves do céu, ele cuida dos lírios do campo. Então a provisão física e material ele nos garante, e ele também nos garante a provisão espiritual. Muitas das vezes a gente pensa que para nós vivermos bem, nós precisamos única e exclusivamente ter uma boa casa, ter um bom alimento, ter um teto. Isso faz parte de uma boa vida, mas mais importante do que isso é nós termos certeza de salvação. Quando João escreve na sua carta, ele fala a Gaio, se eu não me engano, terceira carta de João, capítulo único.
Ele escreve: olha, amado Gaio, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Então ele começa a elencar prioridades. Ele fala que vá bem em todas as coisas. Aí ele fala especificamente de um item mais importante do que as coisas passageiras, e que tenha saúde. Então a saúde é mais importante, nós vemos nesse momento como isso fica claro. A saúde é mais importante do que o dinheiro. A saúde é mais importante do que as empresas abertas, os comércios abertos. É o que os governantes estão dizendo. Em primeiro lugar, saúde. Então, a saúde. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. A alma está acima de todas as coisas. Por quê? Porque todas essas coisas daqui para baixo, desde a saúde até as outras coisas, são passageiras, são efêmeras. A Bíblia diz que depois de 70 anos o homem é canseiro e enfado. E também diz que o tempo passa muito depressa. 70 anos vão rapidamente. Alguns, pela sua robustez, pode durar 100 anos. Mas passa tão rápido. Eu tenho 37 anos e parece que a vida foi assim, ó. Quantas pessoas que estão assistindo, que têm muito mais idade, e parece que a vida foi como um sopro. Então todas essas coisas são importantes, mas a melhor e a maior provisão de todas elas é a provisão que diz que garante alimento para a nossa alma, porque a alma nossa ela vai rumo à eternidade. Então mais importante do que o alimento nesse tempo presente é alimentar a sua alma, é você ter um equilíbrio espiritual, é você ter comunhão com esse bom pastor, é você reconhecer esse bom pastor, é você caminhar nos caminhos e nos pastos que esse bom pastor nos conduz. Aí sim você vai ter tranquilidade na sua vida, inclusive para passar no vale da sombra da morte. Essa lição é maravilhosa, ela é profunda, de forma que eu estou aqui trabalhando essa lição juntamente com você, e eu estou me emocionando ao sentir a presença desse bom pastor. Eu tenho certeza que essa mesma presença que eu sinto aqui nesse momento, você está sentindo aí na tua casa. É a presença de quem supre as carências emocionais que nós temos. De quem supre as deficiências e as limitações que nós temos como ser humano. De quem, mesmo reconhecendo que somos pó, mesmo sabendo que não temos valor nenhum, nos ama e nos amou de tal forma que se entregou por nós. Eu me sinto como uma ovelha simples, limitada. Eu me sinto como uma ovelha pequena, frágil. E sinto que esse pastor, que esse Senhor, tem cuidado de todos os detalhes. Detalhes que eu não posso ver. Detalhes que eu não posso perceber. Proteção que às vezes eu nem reconheço que fui protegido. Quantas situações que eu nem sei que Deus me protegeu. Mas Ele tem me protegido. A sua mão tem me sustentado. E eu tenho certeza que na sua vida não é diferente. Tópico 3. Cristo, o supremo bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou a videira verdadeira. E no Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor. Em Hebreus 13:20 fala que Ele é o grande pastor. E Pedro, 1 Pedro 5:4 fala que Ele é o sumo pastor. E esse pastor, o grande, o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. Tópico 3.1. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. Porque o mercenário e o ladrão pode até fingir se preocupar com a ovelha, mas na hora da dificuldade ele abandona a ovelha. Quando vê o perigo, não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade, assim como ele enfrentou com a própria vida. Enfrentou se entregando. Olha só na história de Jesus, quando ele veio nesta terra. O primeiro perigo foi quando o rei Herodes, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, ficou enfurecido e ordenou que matasse todos os meninos nas proximidades de Belém. O último e mais importante perigo que Jesus enfrentou por nós foi quando ele morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distante de Deus.
desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, 8, 12 diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas do aprisco, nós estávamos perdidos, mas o seu amor nos alcançou, a sua misericórdia, a sua bondade. Olha que coisa maravilhosa. O ladrão vem para matar, vem para roubar e vem para destruir, mas Jesus não, Jesus vem para dar vida. Jesus vem para dar vida com abundância. Que coisa maravilhosa que Jesus fez por nós. Me faz lembrar de uma outra ilustração. Um garoto, ele começou a juntar peças e começou a construir um barco. E ele, com muito esmero e muito cuidado, muita atenção, ele projetou aquele barquinho, fez as velas, detalhou o barco, e depois de muito trabalho ali, encerrando a sua obra, ele olha e começa a contemplar aquela obra, fica satisfeito com a obra, coloca a sua assinatura no barco. E aí ele olha para aquele barco e diz: esse barco é bonito demais, ele parece ser bom demais para ficar simplesmente parado aqui nessa estante. Esse barco precisa ser testado. E quando tem a primeira chuva, uma forte chuva vem na região, aquele garoto pega aquele barco e diz: hoje eu vou testar esse barco. Então ele coloca aquele barco na enxurrada, e o barco começa a andar naquela enxurrada. Mas a enxurrada era forte, e apesar de ser muito belo, apesar de ser muito bem feito, aquele barco ele andou desorientado pela força da enxurrada, que o conduziu para distante daquele garoto, de forma que o garoto perdeu aquele barco. Aquele barco se perde e ele se entristece muito, dado o esmero, o cuidado e o carinho que tinha sido entregue na criação daquele barco. Passado algum tempo, esse garoto com seu pai está passando pela rua de comércio da cidade. E quando ele olha numa vitrine, inevitavelmente ele reconhece. Ele vê exposto um barco. E aquele barco ele reconhece como sendo seu. A assinatura era única, era ímpar. E ele logo entra dentro daquela loja e encontra o vendedor que estava ali. E ele diz para o vendedor: olha, moço, aquele barco que está ali na frente, aquele barco fui eu quem fiz. Aquele barco tem a minha assinatura. Eu conheço cada detalhe daquele barco. Eu montei cada peça, a estrutura daquele barco fui eu quem fiz. E o vendedor diz: olha, pode até ter sido você quem fez, mas eu sinto muito. Eu encontrei esse barco à deriva. Esse barco estava vindo e eu achei ele. E agora eu estou vendendo ele. Ele tem um preço: 30 moedas de prata. 30 moedas de prata dava para comprar mais do que um terreno. Era muito dinheiro. Era um preço muito alto por aquele barquinho. Mas pensa que o garoto desistiu? Eu vou voltar, vou para a casa do meu pai, vou trabalhar, vou juntar cada uma dessas moedas e vou voltar aqui na tua venda. Guarda esse barco que ele vai ser meu. O vendedor não acreditou. Falou: jamais esse garoto vai ter condições de comprar esse barco. É um preço muito caro. Mas esse garoto foi, trabalhou, juntou moeda por moeda. E depois, com 30 moedas de prata, ele foi até na venda, chegou para o comerciante e falou: está aqui as 30 moedas de prata. É o preço para que eu possa comprar novamente esse barquinho. O comerciante, então, desacreditado, teve que entregar novamente o barquinho para o garoto. O garoto pega o barquinho, abraça o barquinho com muita emoção e fala as seguintes palavras: olha, agora você é meu 2 vezes. A primeira porque eu te fiz, e a segunda porque eu te comprei.
quando eu vejo e ouço essa ilustração, eu não consigo ouvi-la sem me emocionar e saber que eu e você éramos esse barco à deriva, que nós estávamos perdidos e desorientados no curso da vida, que um comerciante, um inimigo, tomou posse e propriedade da nossa vida, e que nesse sentido nós ficamos expostos na vitrine de uma loja. Mas um dia Jesus ele veio e ele pagou, foi vendido por 30 moedas de prata e entregou a sua própria vida na cruz, e através deste ato da morte dele, ele resgatou-nos. Ou seja, nós somos criaturas suas. Nós somos dele uma vez porque ele nos criou, e nós somos dele duas vezes porque ele nos comprou. Então esse é o pastor, o sumo pastor que nós estamos nessa manhã meditando. É esse pastor, é esse amor, é essa intensidade de amor que nós estamos falando. Não é qualquer amor, não é qualquer ato, não é algo superficial para ser esquecido, não é algo pequeno para ser desprezado, é algo grande, que ainda que nós agradecêssemos todo o tempo da nossa vida, ainda seria pouco, seria pequeno. Tamanho amor de Deus por nós, tamanho cuidado de Deus por nós, tamanha a providência divina em nossas vidas. Nós somos nada, nós somos pó, mas o amor vem e nos enche, o amor vem e nos toma, o amor vem e nos cuida. É o supremo amor, como Paulo escreve em Coríntios no capítulo 13. É o amor que tudo sofre, é o amor que tudo crê, é o amor que tudo espera, é o amor que tudo suporta. Quando nós nos desviamos da presença de Deus, Deus não nos esqueceu de nós. Não, Ele foi atrás para nos trazer de volta. Éramos nós que tínhamos que voltar, mas nós não tínhamos condições, porque nós somos como a ovelha. Nós somos como uma ovelha que somos limitados, somos frágeis, a nossa visão é limitada. Mas aí Ele providenciou um meio para nos resgatar e nos trazer de volta. Oh, maravilha! Que Deus bondoso é esse! Glórias a Deus! O Supremo Bom Pastor tem relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que Jesus as chama pelo nome. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ser desconhecido na terra. Você pode ser irrelevante para os homens. Você pode passar e ninguém nem saber quem você é. Às vezes você tenta fazer algo até de bem para as pessoas, mas elas não reconhecem. Mas Jesus te conhece. Jesus te conhece profundamente, Ele sabe o teu nome. Aliás, não tem um cabelo da sua cabeça que não cai sem a permissão dEle. Ele tem todos os fios de cabelo contados. Esse é o pastor que eu quero que cuide da minha vida. Jesus conhece a tua identidade. Jesus conhece a tua individualidade. Jesus conhece o teu temperamento. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. E Jesus conhece essas individualidades. Jesus conhece essas diferenças que nós temos. E Ele sabe tratar com cada um com as suas diferenças. Olha só como Ele tratou a mulher samaritana. Como Ele chama Zaqueu pelo nome. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz. Ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Coisa maravilhosa. Eu vou mostrar para você aqui depois um vídeo rápido sobre um pastor chamando as ovelhas. Algumas pessoas tentaram chamar aquelas ovelhas e não conseguiram. Vou mostrar para vocês aqui no filme, logo que a gente acabar o tópico, o último tópico aqui.
as outras ovelhas para o aprisco. As ovelhas de Cristo não se restringiriam aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Em João 3,16 está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou somente os judeus. Jesus veio para eles, mas eles não o receberam. O evangelho, a porta da graça, o plano de salvação era muito mais amplo. Não era somente exclusivo. O povo de Israel é o povo amado de Deus, é o povo escolhido de Deus. Deus tem um plano especial para eles e diferenciado para eles. Mas Jesus veio para salvar todos. Eu era distante, eu era gentil, você era distante, você era gentil. Não sou judeu, sou gentil. Mas o plano de Jesus me alcançou. Eu era zambujeiro bravo, mas eu fui enxertado na oliveira que é Cristo. Eu não fazia parte do mesmo tronco, mas eu fui enxertado. E essa seiva que é Cristo e a palavra dele também alimentou o meu ramo, alimentou a minha alma, me faz sentir. Fui adotado por Deus, mas não é uma adoção comum. Eu fui adotado para ser chamado de filho. E eu posso hoje chamá-lo de pai. É isso que Deus faz conosco. Jesus enviou o seu evangelho para todos, para alcançar você, para alcançar a mim. Então Cristo, o supremo bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu aprisco. Eu vou tentar mostrar para você aqui um pastor chamando as ovelhas. Olha que coisa interessante. Nós estamos finalizando aqui já. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que tenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Então que essas palavras de hoje possam tocar no seu coração profundamente. Eu quero mostrar para você esse é o tetragrama que eu disse no início, que é o nome em hebraico, o nome de Jeová, de Yahvé. São 4 consoantes, é difícil uma tradução literal, é bem aceito a dizermos que é o Eterno. O Eterno preenche bem essa... Vou parar aqui um pouquinho esse fundo. Quero colocar para você aqui ver o que é um pastor chamando uma ovelha. Aqui as pessoas estão tentando chamar essa ovelha. São várias pessoas tentando chamar a ovelha. Eles tentam chamar, mas as ovelhas não vêm. Olha o pastor agora. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então essa é a diferença da voz do pastor. Essa é a diferença de ouvir a voz do pastor. Então você que esteve conosco nesta manhã, que pôde participar da importância de ter esse Senhor como pastor, de ter o nosso Eterno como pastor, e que
esteve conosco nesses momentos aí. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu quero só concluir dizendo aqui uma conclusão. Muitos afirmam as palavras: o Senhor é meu pastor. Essas palavras estão em quadros pendurados na parede, estão em adesivos colados em vidro dos carros, mas muitos nunca se colocam, de fato, sob a orientação e sob o domínio de Cristo. Existe um preço a ser pago para sermos ovelhas do pastoreio do Senhor. Temos que abandonar nossas próprias vidas, nossas vontades, nossos planos e projetos, para seguir e sermos guiados pelo Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está escrito lá em Marcos 8,34. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Na semana que vem, nós teremos outra lição maravilhosa sobre o Salmo. A lição de número 4. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Nós falamos que nós temos que confiar no Deus que conduz-nos no verdadeiro caminho. E no domingo que vem, nós vamos conhecer quais são esses caminhos. Então eu quero que você participe de novo conosco no domingo. Nesses dias de quarentena, nós estamos fazendo a EBD online. Eu tenho feito, temos outros 2 professores, o Israel e o Jefferson, e eu tenho feito essa EBD online. Quando nós retomarmos os cultos presenciais, nós vamos continuar transmitindo a live. Então você continue participando conosco. Amém? Nós vamos fazer uma oração para Deus continuar abençoando a sua vida, que o Senhor possa ser o pastor da sua vida, o bom pastor, e que você possa ter um domingo abençoado, uma semana abençoada, na confiança e na certeza de que Deus provê tudo para a sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, eu te exalto, Pai. Esses momentos que estivemos aqui foram momentos maravilhosos em que eu pude sentir a Tua presença em nosso meio. Que o Senhor visite cada lar, cada família aqui representada, que o Senhor abençoe, Pai, e dê a provisão necessária, não somente física e material, mas também espiritual, Pai, para que as almas sejam alimentadas, estejam supridas, Pai, de confiança, de alegria, de paz. Paz que excede todo entendimento, paz que só o Senhor pode dar, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá para nós, Pai. Cuida de nós, em nome de Jesus eu venho pedir a Tua bênção, a Tua proteção. Amém. Agora no seu lar aí, curve a sua cabeça, estenda a sua mão. Nós vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Diz aí no seu lar, amém. Deus te abençoe. Um domingo abençoado para você.